Lavagem. Tá gravando. Por que isso? Porque assim, ó, a frustração é a menor das dores, né? A dor mais difícil é a dor da paralisia. Por quê? Porque quando a gente vê que a gente perdeu o tempo, que a gente está frustrado, a gente se paralisa. E essa paralisia que dá na gente coloca os nossos sonhos a perder, coloca as nossas ideias. Parece que assim, ó, a gente volta à estaca zero quando a gente vive essa frustração. Então, hoje eu estava separando o treinamento. Esse treinamento aqui seria um treinamento de uma próxima semana, mas eu resolvi antecipar ele por causa disso, por causa que às vezes a gente recebe muito conteúdo, a gente recebe inúmeras ideias, né? Mas por causa de algumas coisas que a gente está sabotando, a gente acaba não conseguindo colocar em prática as informações que a gente recebe, tá? Então, por isso que eu vou trazer para vocês hoje esse treinamento meu aqui que chama de sabotador alquimista. Por que alquimista? Porque quando a gente descobre o que a gente, onde nós nos sabotamos, a gente faz qualquer situação se transformar num sucesso. Por mais difícil que ela seja, ou por mais complicada, ou por mais por, por a gente às vezes estar passando por um momento tempestuoso na nossa vida, né? Que não está relacionado aos nossos negócios, mas às vezes problemas familiares, problemas de saúde, enfim, né? Várias situações que todos nós temos para resolver todos os dias. Então, hoje a gente vai falar sobre. E o que que eu quero que vocês façam? Que vocês separem aí no final do treinamento. Eu vou entregar o PDF lá para vocês, porque aqui tem um monte de exercício para vocês fazerem, para vocês preencherem com as qualidades de vocês, enfim. E quem quiser participar lá do Vitrine Social, lá no Vitrine Social a gente criou um manual, tá? Para a gente conseguir construir essa carreira que a gente tanto fala e se desvencilhar de alguns problemas que a gente cria para a gente, que muitas vezes a gente nem tem. Então vamos lá, tá todo mundo vendo o compartilhamento já de tela, tá certo? Se puderem me dizer ali no chat, alguém me informar, tá compartilhando, tá ok. Boa noite, Thelma. Estão vendo já o compartilhamento, gente, tá certo? Tá ok? Marilda, tá ok o compartilhamento aí? Show de bola, vamos lá. Então, aqui eu coloquei para vocês sete sentimentos, né, que nos sabotam. Eu botei os mais clássicos aqui para vocês. O medo, a vergonha, né? Botei o medo até duas vezes. A insegurança, às vezes a gente se sente incapaz, a falta de organização, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tenho tudo na cabeça, tá tudo certo. Gente, não ocupem a cabeça de vocês com coisas básicas que você pode anotar num pedaço de papel, numa agenda ou até no seu telefone. Não desperdiça a sua capacidade intelectual em guardar informações que, se você executar amanhã, na terça-feira elas já não vão mais ter validade. Sabe? Às vezes a gente fica, deixa de anotar, porque eu tô com pressa, porque eu não sei o que lá. Mas você acaba criando um emaranhado na sua mente de não saber se você já fez, se você não fez, se você vai fazer, se você fica, enfim, criando um monte de problemas para você por não anotar muitas vezes o que você tem para fazer, não montar uma agenda, não fazer um planejamento da semana, tá? Então vamos lá. O que te sabota? Qual é a primeira atividade que eu quero que vocês façam com vocês, tá? Olhem para vocês e coloca o que que faz com que você não consiga colocar em prática aquilo que você já sabe que você precisa fazer. Eu não coloco porque eu tenho medo de falar com as pessoas.
Eu não coloco porque eu não sei onde eu vou buscar contatos. Eu não coloco porque eu tenho insegurança em falar. Eu tenho insegurança porque eu não entendo das coisas ainda que eu quero, que eu preciso fazer. Eu me sinto incapaz, eu não me sinto segura, né? A incapacidade, a insegurança, está tudo relacionado, tá? Quando eu vejo, passou a semana e eu não coloquei em prática nem o primeiro exercício, eu já estou na quinta-feira, eu nem fiz a minha lista de pessoas que eu iria chamar para assistir a reunião de segunda. Sabe essa coisa assim que a gente vem toda. Essa é a falta de organização. Ô, Boni, consegue. Tá me atrapalhando o áudio? Consegue entender a falta de organização faz com que a gente não consiga isso. Hoje eu vou entregar aqui no final para vocês um planejamento básico, clássico, para vocês usarem toda semana. Independente da semana que vocês estiverem, ali tem algumas atividades primordiais que, se vocês colocarem em prática aquilo que eu coloquei ali para vocês diariamente, tá? É impossível vocês já não terem um resultado surreal ao final de 30 dias, tá? Então, eu quero que vocês peguem aí o papel de vocês e a caneta, vocês rapidamente, sabe, não fiquem assim, querendo se introspectar profundamente, não, nada disso. Olha, assim, rápido e sincero, hoje, o que você tem deixado de fazer e por que você deixa de fazer, e anota. Para você, isso vai ser muito importante para você entender essas 10 lâminas que eu vou passar hoje para vocês aqui, para você se destravar. Hoje você vai sair daqui destravada, tá? E para você até poder ajudar, tá? As suas distribuidoras, as pessoas que você está se relacionando e as que vão chegar na sua equipe para ajudar elas a se entender e saber chegar onde elas querem chegar, tá? O segundo fator extremamente importante, depois que você anotou aonde você se sabota, é você entender quais são as habilidades que você tem, você reconhecer em você. Muitas vezes eu não sei vocês, mas uma das grandes coisas que por um longo período foi muito difícil para mim, era eu reconhecer as minhas habilidades, os meus potenciais. Por quê? Porque eu vim de uma educação que a gente tinha que ser humilde, de humildade. Humildade, tem que ser humilde, né? Só que humildade não tem nada a ver com você reconhecer as tuas habilidades, o que você tem. Não, mas a gente tem que ser humilde, entendeu? Tinha essa ignorância. Então, a gente não podia reconhecer que a gente tinha uma habilidade, que a gente podia, que a gente era bom nisso ou naquilo, não. Isso era falta de humildade. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês também vivem isso, mas a gente é tão crítico com a gente, né? A gente se pune tanto e a gente para de olhar para nós e ver as nossas habilidades, né? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas habilidades que são imprescindíveis a gente ter para desenvolver o marketing de relacionamento, para desenvolver o nosso negócio ou qualquer outro negócio na vida, né? E qual é a ideia disso aqui? É a gente procurar encontrar, né? Eu trouxe esse mapa da habilidade para você colocar, né, os que você tem, né? Ai, por que isso, Carol? Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que localizar aquilo que a gente é muito forte, né? As nossas habilidades, aquilo que a gente já tem muita força, né? E a gente tem que localizar as nossas debilidades. Só que é mais fácil a gente primeiro achar aquilo que a gente é hábil do que aquilo que a gente ainda não entende direito se a gente é ou não é hábil, entendeu? Porque muitas vezes a gente não tem uma determinada habilidade porque a gente ainda não colocou em prática, né? Mas assim que a gente é instruído, assim que nos vem a clareza, a gente acaba desenvolvendo essa habilidade também.
Então, tudo é um processo de desenvolvimento, né? Ô, Boni, dá uma olhada aqui que tem alguém me chamando aqui no WhatsApp, que acho que é problema de não estar conseguindo entrar. Passa o link para mim. Então, o que que acontece? Aqui eu vou falar para vocês de cada habilidade, né? Uma comunicação clara e empática, né? A gente já falou em vários outros treinamentos, mas hoje eu vou reforçar para vocês, né? A gente ser comunicativo, mas comunicativo a ponto de que qualquer pessoa nos entenda, sabe? A gente não precisa ficar tendo vergonha, não sei se eu estou falando certo, não sei se eu estou falando errado. É super importante, é de extrema importância que a gente consiga ter uma comunicação clara e correta, tudo sim, mas é muito importante que você se comunique. Entendeu? Tem muitas pessoas que querem vender, querem fazer um negócio, querem ter sucesso, querem ter muito resultado, mas as pessoas que estão nem sabem que ela faz Lucy ou que ela desenvolve um determinado negócio ou que ela está envolvida. Por quê? Porque você não comunica às pessoas, né? Você não conta para as pessoas, você não expõe claramente aqui no universo que você está envolvida, entendeu? E a empatia, gente, a empatia é a chave do sucesso. O sorriso no rosto já abre todas as portas. E se você é empático de ouvir a outra pessoa, né, e se colocar no lugar dela, você domina o mundo, né? A inteligência emocional, tá? Ai, Carol, tá todo mundo falando de inteligência emocional, inteligência emocional. Sim, por quê? Porque a inteligência emocional, a gente tem que entender um princípio muito claro e básico de tudo, que independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, eu vou seguir fazendo o que eu preciso fazer, né? E quando você tem um planejamento, né? Às vezes assim, ó, eu vou falar um exemplo que eu recebo da minha equipe, tá? Eu não participei porque eu tava com dor de cabeça. Tá, e ficar deitada no sofá, passou a dor de cabeça, resolveu a vida. Eu não participei porque o meu filho chegou assim, chegou assado, e daí eu estava muito atribulada. Sabe, pare de desenvolver desculpas para justificar a sua falta de responsabilidade e comprometimento com os teus sonhos, com o lugar onde você quer chegar e levar a sua família, né? Às vezes assim, porque eu sonho em ter sucesso. Para de sonhar, se comprometa, sabe? Tenha disciplina, coloque. Então, a inteligência emocional vai fazer com que você blinde a sua mente e fale assim: não, eu tenho um planejamento, eu tenho que executar. Porque é primordial que a gente entenda, né? A gente entenda que se você é funcionária de alguma empresa, se você é contratada de alguém, e se você chega lá e fala assim, porque assim o meu filho hoje não estava bem, acordei com dor de cabeça, então assim hoje eu não vou trabalhar, vão te mandar para a rua. Você vai receber sua conta. Você não vai servir para ocupar aquele cargo. Então, agora que você tem uma ferramenta na sua mão, que você pode desenvolver a sua vida, o seu negócio, que você pode fazer algo que você determina quanto você ganha, você fica criando desculpas. Você fica, porque assim, essa semana eu não trabalhei, porque não sei, eu estava de TPM, e daí eu estava sem raciocínio. Não, gente. Quando a gente é CLT, quando a gente tem um compromisso num emprego, se a gente não cumpre, é rua. Ha, ré, ri, ro, rua. Entendeu? Então, na Lucy Lucy ou em qualquer outro negócio que a gente faça, no empreendedorismo, a gente não tem essa oportunidade de inventar desculpas. Então, a inteligência emocional está relacionada a isso. A gente tem que ser inteligente a ponto de comandar os nossos pensamentos. Dor de cabeça? Tu espera um pouquinho, que agora eu vou assistir um treinamento, eu vou me organizar na minha semana e depois tu volta a doer, a hora que eu for dormir.
entendeu? Mas a gente não pode se permitir os sentimentos, as situações que nos cercam, da gente não alcançar o nosso sonho, da gente não ter a disciplina, a resiliência de permanecer ali fazendo o que tem que ser feito. Entendeu? Nós somos patrões nossos. Nós somos o patrão da nossa vida, nós governamos a nossa vida. Entendeu? Não é o seu cérebro, não é os seus sentimentos que governam. É você que governa. É você que diz para sua mente, ei, para com esse pensamento idiota, que eu estou depressiva, porque não sei o que, gente. Não permita a tua mente te levar para esses lugares, tá? Isso é relacionado à inteligência emocional. Então, se você percebe que você tem essa fraqueza, comece a consumir conteúdos de inteligência emocional. Eu não estou falando para vocês sair comprando curso, não, tá? Ó, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês quiserem saber sobre algum assunto, pesquisem lá no YouTube, pesquisem em qualquer lugar. Enquanto vocês não consumirem todo o assunto gratuito que uma pessoa, determinada pessoa que vocês se identificaram sobre o assunto oferece, não compre nada de mentoria. Porque se você não conseguiu botar em prática o que a pessoa entrega no gratuito, não vai ser com uma mentoria que você vai colocar, você só vai jogar dinheiro no lixo, tá? Então, não, sabe, primeiro consuma tudo que é gratuito. Ah, já botei tudo em prática, realmente eu preciso me aprofundar. Aí você vai lá e compra uma mentoria, compra um livro, compra algo mais profundo sobre aquele assunto que você quer se desenvolver. Mas não saia comprando tudo e não fazendo nada e não finalizando nada. Por quê? Porque você traz um hábito para a sua vida que é que nem comprar uma pá e cavar um buraco e se enterrar. Começar tudo e não terminar nada, tá? Vamos lá. Construção de relacionamentos de confiança, tá? Isso aqui é muito importante. Quando você começa, Carol, mas como que eu vou construir um relacionamento de confiança se eu pego contatos frios? Gente, as pessoas, elas gostam de conversar com pessoas que elas se sintam acolhidas, tá? Eu só faço negócio e só vendo produto para contato frio. Eu vendo muito, eu quase não ofereço para contato quente. Falar bem sincero para vocês, eu quase não trabalho com contato quente. Mas por que, Carol? Não, porque eu tenho tantas estratégias e eu foco em sempre trazer gente nova, entendeu? Então, assim, os contatos quentes, eles sabem o que eu faço, tá lá nos meus status. Se eles querem conversar comigo sobre aquilo, eles têm liberdade para falar comigo. Entendeu? Então eu falo com contato frio e eu construo relacionamentos gigantescos com contatos frios, com pessoas que nunca me viram na vida. Por quê? Porque é uma comunicação clara, é uma comunicação empática, eu me coloco no lugar da pessoa, eu trago um alento para ela, uma esperança, entendeu? E você começa a construir isso, tá? Então é super interessante você sempre focar nisso. Consistência e frequência de contato, né? Não estou falando para você chamar as pessoas todos os dias, as mesmas pessoas, mas você ter consistência, você sempre está falando, sempre perguntando, sempre se comunicando com os contatos de vocês. Gestão de relacionamento com o cliente, tá? Aqui eu botei o CRM, entre parênteses, que é aquele nosso primeiro treinamento lá, nossa primeira aula, falando em organizar o cadastro nos WhatsApp, organizar os contatos, para você ter uma gestão, saber do que você está falando com aquela pessoa, o que aquela pessoa está querendo, tá? Capacidade de networking, né? A capacidade de você estar sempre trazendo novas pessoas, indo a outros lugares, sempre, em todos os lugares que você passa, você sempre conhece uma pessoa nova, você sempre tem um contato novo, você sempre tem alguém novo, você sempre tem possibilidades. Networking na vida é tudo hoje em dia, tá? Vou dizer para vocês, essa semana eu organizei um evento em 2 dias, para falar para vocês, um casamento na quarta-feira para casar na sexta, gente.
Se não fosse network, eu não tinha feito nada. Eu tinha fotógrafo, eu tinha músico, eu tinha a mulher do doce, eu tinha a mulher do docinho, eu tinha a da decoração, eu tinha o cara para vir montar tudo que precisava, o churrasqueiro, o cara que ofertou a carne, que o açougueiro para vender a carne. Por quê? Porque é networking. Quando você tem um networking gigante, quando você se relaciona, quando você fala com todo mundo, quando você não faz asepsia de classe social, de pessoa, de cor, de credo, de nada, entendeu? Você se relaciona e tá tudo bem, e vamos lá, a vida é sobre isso. Você faz um networking que você resolve cabeleireiro, maquiador, tinha tudo para todo mundo, convidado, para noiva, para todo mundo tinha. Por quê? Porque você tem networking, você chama, você faz, você vem, você vai, entendeu? E as pessoas, elas se relacionam com você. Então, elas se agradam em te ajudar, em estar contigo, em fazer aquilo e tá tudo certo, entendeu? Capacidade de medir e aprimorar resultados. Isso aqui, gente, é muito importante. Por que que é importante, Carol? A capacidade de medir e aprimorar. O que que é, né? É a gente fazer essa gestão dessas habilidades e chegar no final de um mês e conseguir é, colocar as métricas, né? Olha, eu falei com tantas pessoas por dia, cadastrei tantas, vendi tanto de produto, tive tal resultado. Por que isso? Para a gente poder aprimorar aonde precisa ser melhorado, onde pode ser melhorado. Se a gente não mede, se a gente não para fazer a reflexão, para fazer para medir os resultados, a gente nunca consegue aprimorar. Por quê? Porque se você não para fazer essa análise, você vai continuar fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, ou às vezes não é nem erro, mas você pode melhorar a escalabilidade, você pode estar gerando muito mais resultado com pequenos ajustes. Só que você só consegue fazer ajuste quando você para fazer uma análise do resultado, entendeu? Proatividade em solução de problemas. Gente, isso aqui não é só para o negócio, é para a vida, sabe? Tenha uma mente solucionadora. Se você está de frente a um problema, a uma situação que você não tem o que fazer, você nem perde mais tempo pensando naquele problema, você deixa que o tempo ele vai trazer para você resposta e vai trazer a solução. Se você naquele momento não tem capacidade para ter uma solução para aquilo, não fique evocando o problema, entendeu? Tem solução? Tem. Quais são as possibilidades para solucionar isso? Ah, eu posso fazer assim, posso fazer X, posso fazer Y, posso fazer Z. Ok. Qual que está ao meu alcance agora? A habilidade a X, a solução X. Bora! Vá lá e resolva com a solução X. Ah, mas não sei se é a melhor. É a que você tem na mão para fazer. É a que você tem na mão. Entendeu? Então, adote essa habilidade, tá? Tenha solução, seja proativa em solucionar os problemas. Eu tenho dificuldade em falar com as pessoas pelo WhatsApp. Pega o e-book, entendeu? Vai lá, olha o texto, quero falar com quem? Quero falar com os meus contatos que eu conheço muito. Olha lá as opções de texto que tem para o cliente verde, para a pessoa verde, e olha lá, esse texto aqui me identifiquei, vou fazer esse texto essa semana, ou vou fazer esse texto hoje, entendeu? Seja proativa em resolver os teus problemas. Quais os problemas que a gente tem na Luciluz? Quais os problemas que a gente tem para resolver na Luciluz? Os primeiros dois problemas básicos que a gente tem é trazer prospectos para fazer o negócio com a gente, construir a nossa rede. Essa é uma solução que a gente tem que ter. Pessoas para trabalhar com a gente, pessoas para se desenvolver, construir seu negócio, ter seus bônus, construir seus resultados, os seus sonhos. Esse é um problema. Então, como é que a gente resolve esse problema? Convidando pessoas para conhecer o projeto. Qual é o nosso segundo problema? Levar saúde e bem-estar para as pessoas. Como é que a gente leva saúde e bem-estar para as pessoas? Educando elas, falando do que os nossos produtos são capazes de fazer.
Como que eu posso fazer isso, Carol? Vendendo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso construir uma estratégia de comunicação pelo WhatsApp. Que produto que eu tenho em casa? Ah, não tem produto nenhum, porque eu não compro nada, eu só compro quando eu vendo. Sim, se tu não tem o produto, tu não vende. Porque ninguém vende o vento. Ninguém vende sem demanda. Para onde você quer ir? Ah, eu quero virar uma diretora Rubi. Ok, são 20 mil pontos. Você tem já algum cadastrado na sua rede? Não, não tenho nenhum. Eu quero virar diretora Rubi vendendo. Ótimo. Então, quais são os produtos lá que mais marcam pontos? Quais são os packs que mais marcam pontos? Ah, pack de aloe vera, pack de colágeno, pack de matcha, pack de perfume. Então, pronto. Soma quantos packs desses vocês têm que vender. Ah, eu vou me focar em vender aloe vera, perfume e colágeno. Cata as postagens, cata material disso e todo dia no status, todo dia no status, todo dia uma nova equipe. Entra num grupo de mulheres lá, de mulheres do clube, não sei o quê, mães da escola, mulheres empreendedoras, vai chupando contato. E vai oferecer colágeno. Gente, toda mulher acima de 25 anos tem que tomar colágeno. Entendeu? E daí você vai, em 4 semanas, você está diretora Rubi. Então, e o que, que é isso? Proatividade e solucionar um problema. Qual é o teu problema? Hoje você é uma influenciadora, você quer ser uma diretora Rubi. Ah, eu tenho 2 pessoas cadastradas na minha equipe. Chama elas, convida elas para ser diretora Rubi. Vocês têm interesse? Vocês têm interesse em melhorar a carreira de vocês? Vocês têm interesse numa viagem? Vocês têm algum interesse? Qual é o interesse de vocês? Calcula com elas. Ah, então vamos vender esse produto? Vamos. Tá aqui o texto, tá aqui o criativo, tá? Então, olhando esse mapa de habilidades, o que, que eu quero que vocês façam? Vocês peguem um papel aí, vocês coloquem a rodinha de vocês, né? Minhas habilidades. E diante disso aqui que está aqui na tela agora, comunicação clara e empática. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de falar onde eu estou, ou eu sou introspectiva. Eu gosto de falar, bota lá, comunicação. Inteligência emocional. Eu vivo me sabotando, eu crio problemas para tudo e não entro em ação em nada. Você tem problema com inteligência emocional? Um pelo encravou, você já não vai fazer mais nada naquele dia, porque o pelo está encravado. Você tem só o final do dia para fazer o Lucy-Lucy, você chega do trabalho, ai, porque hoje eu trabalhei demais, ai, porque hoje deu tanto problema, ai, hoje o meu marido não me deu um bom dia direito, ai, porque o fulano falou muito duro comigo, ai, hoje eu não vou fazer nada. E se joga lá no sofá, que nem uma lesma, que nem um preá, entendeu? Não, não se permita isso, não. Eu tenho que estar comprometida com os meus sonhos. Segunda-feira, eu tenho que chamar o povo para participar da reunião, eu tenho que mandar link, eu tenho que estar na apresentação. A gente tem que se comprometer. Se a gente quer ter resultado na vida, a gente tem que se comprometer. Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa reunião aqui já foi mãe um dia. Para a gente gestar um filho, a gente teve que se comprometer com aquela criança dentro do útero. A gente não podia se abaixar, a gente tinha que tomar vitamina, a gente não podia ficar sem comer, a gente tinha que dormir bem, a gente tinha que isso, a gente tinha que aquilo, a gente tinha que ser dona de casa, a gente tinha que ser mulher, a gente tinha que ser a nossa profissão, e tudo gestando uma criança. Entendeu? E dava conta. Então a gente tem que se comprometer. Seja comprometida com você. Não é se comprometer com a tua com a tua mentora, com quem te colocou na Lucy, ser comprometida com o teu filho, com o teu marido. Não, é contigo. É o teu sonho, é o teu negócio, é o teu sucesso, é a tua realização. Só você vai bater palma para você. É triste falar isso, mas é a realidade. E assim, quando você estiver frustrada, decepcionada com você, triste com você, é só você que vai chorar. Ninguém vai te abraçar e falar: Ô, querida, você não alcançou a sua viagem, eu vou pagar uma viagem de cruzeiro para você. Não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém.
Não vai ter dizendo assim, nossa, tá chorando por quê? Porque meu bônus esse mês não foi bom, porque eu deixei de fazer as coisas, foi horrível. Ai, quanto que é o teu bônus? 5 mil, vou fazer um Pix para ti. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Então se comprometa com você. Se comprometa com você, tá, meninas? Então, assim, ó, pega o mapa da habilidade e coloca as suas habilidades. Ai, Carol, mas aqui tem 8 habilidades, eu preciso ter todas. Não! Se você se propor a ser fera em uma habilidade, entendeu? E se propor a ir desenvolvendo as outras, você já está ganhando. A partir do momento que a gente se compromete, a gente já está na frente de milhões de pessoas, tá? Planejamento. Aqui é imprescindível, tá? Que vocês têm que ter isso claro na mente de vocês. Se vocês tiverem isso aqui claro, esse planejamento, tá? Se isso aqui for claro, mas quando eu falo claro, meninas, é claro assim que se você estiver sendo torturada, você vai repetir, eu estou fazendo Luciluz porque eu preciso de uma renda extra, eu preciso aumentar meus ganhos, eu estou fazendo Luciluz porque eu quero ter essa liberdade, entendeu? Que você, quando você está dormindo e alguém te fala Lucy, Lucy, você fala, eu estou nesse negócio porque eu quero ter liberdade geográfica, liberdade financeira, eu quero fazer todas as viagens, eu quero ser diretora, eu quero ter uma equipe linda, eu quero ajudar o maior número de pessoas, sabe? É para isso que existe esse planejamento. E você tem que responder isso aqui de forma clara. Isso tem que estar claro para você. Porque quando isso fica claro, entendeu? Nada que faça barulho fora vai tirar você do teu objetivo, tá? Então, qual é o teu objetivo principal? Você quer uma renda passiva? Você quer construir a tal renda passiva? Quer construir uma grande equipe para futuramente você ir aumentando teus bônus e você ganhar? Você quer só... o meu foco é viagem. Eu quero fechar todas as viagens. Eu quero viajar 2 vezes por ano com a Lucy Lucy. Ah, eu quero uma renda extra, ou eu quero começar como renda extra em paralelo da minha CLT, em paralelo do que me garante, para assim que eu estiver ganhando mais do que eu ganho na minha renda extra, eu dê game over e ter liberdade, poder trabalhar de casa, poder desenvolver o horário que eu quero, poder desenvolver do lugar que eu tiver, entendeu? O objetivo principal seu tem que estar claro. Por quê? Porque quando a gente está com o objetivo principal claro, tá? Você não perde tempo. Ai, mas fulano falou que não sei o quê. Ai, a fulana fez lá um treinamento e tudo do contrário que eu estou fazendo. Sabe, você vai ali, ó, na veia. Não, meu objetivo é esse. Eu vou continuar aqui nessa trilha. Eu não vou pegar atalho. Entendeu? Eu vou me preparar, eu vou fazer cada vez melhor, eu vou remedir meus resultados, eu vou ver o que que eu posso melhorar e eu vou, e eu sigo, e eu melhoro, e eu repito, e eu vou com disciplina, com resiliência, tá? Identificar o nicho de atuação. Gente, isso aqui é a melhor coisa que existe você fazer. Com o que eu quero trabalhar? Não adianta você querer virar uma barraca de camelô, tipo o Silvio Santos quando começou, que vendia tudo na barraquinha dele, dentro da malaquinha dele. Não dá, não dá, entendeu? Por quê? Porque você vende tudo e não vende nada, e não aprende de nada, e não entende de nada, e não sabe de nada, e fica dando tiro para tudo quanto é lado, entendeu? Então seja organizada. Eu vou trabalhar com perfumaria, com linha de nutracêutico, com linha de aloe vera, eu vou trabalhar com isso, com aquilo, escolha com que aquilo que você se identifica. Ah, Carol, mas e os outros produtos? Você vai vender, você vai ter, entendeu? Mas seja exaustiva em determinados produtos que você se identifica, que fazem muito sentido para você. Por quê? Porque todas as pessoas gostam de todos os nossos produtos.
E ela em algum momento, ela vai pedir para você, mas tem outros produtos? Tem, amada, vou te mandar meu catálogo. Tem alguma área que você gosta? A gente tem óleos essenciais, a gente tem isso, tem aquilo, entendeu? Mas seja assertiva naquilo que você se identifica. Por quê? Porque quando a gente acha um nicho, a gente tem que identificar o público que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar, eu tenho 47 anos. Eu vou trabalhar com mulheres entre 45 e 50 anos. Eu vou trabalhar com mulheres de 40. Não adianta eu, Carol, querer trabalhar com um público de meninas de 20 anos, de 25 anos. Eu não vou conseguir comunicar com elas. Elas vão falar assim: "Ô tia, tu não sabe nada, tia. Estás atrasada, tia." Entendeu? Eu não vou conseguir me comunicar com esse público se eu quiser falar com elas. Entendeu? A minha comunicação não é para esse público. A forma como eu enxergo as coisas não é como está esse público. Então, se eu quero trabalhar para esse público, eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que saber como é que ele, o que ele acha importante, como ele quer que eu me comunique com ele, que palavras que eu tenho que usar para esse público. Então, se a gente não sabe o mercado, o nicho que a gente quer trabalhar, como é que a gente vai saber o público que a gente vai trabalhar? Mas eu trabalho com todo mundo. Um cabaré. Um cabaré. Entendeu? Não é assim. Não é assim. Eu vou trabalhar, eu vou focar, eu tenho muita proximidade com barbearias, com homens, eu tenho muita facilidade com o público masculino. Eu tenho um público masculino muito grande, eu venho de uma experiência, eu já tive loja de roupa masculina, ou sei lá, ou meu marido tem uma mecânica, ou eu não sei qual é, entendeu? Danone. Mas eu tenho um público masculino. Então, pega os produtos que o público masculino claramente usa, que a nossa linha é fantástica para isso. Depois eu quero dar um outro ensejo para vocês também sobre isso. Mas pega isso e debulha sobre o público masculino. Descobre como falar com ele, o que você pode oferecer, o que é importante para o teu público masculino, entendeu? E daí começa a encaixar os nossos produtos para ele, entendeu? São 3 pontos básicos que você tem que ter criteriosamente definidos no seu negócio, tá? A mesma coisa eu falo para vocês. Essa mesma receita vocês vão usar com prospectos. Com prospectos. Quais foram as tuas dores para você procurar o marketing de relacionamento, a ferramenta Luciluz? Por que que você olhou para esse negócio? Você já parou para fazer essa reflexão? Qual era a sua dor? Geralmente, a nossa dor nos direciona a chamar pessoas que têm a mesma dor. Porque isso é energia. Então, por exemplo, eu sou uma mãe, ou vou dizer para vocês um nicho que eu tenho trabalhado muito e eu tenho trazido muitas mulheres disso, tá? Mulheres que têm filhos autistas, filhos com problema, ou que têm famílias com muitos filhos, que têm 2, 3 filhos. Por quê? Porque hoje, para uma mulher sair de casa, tá? Para trabalhar e manter uma rede de apoio para ajudar ela a criar os filhos, a coordenar a casa dela, a lidar com a família inteira, gente, a mulher tem que ganhar 10 mil reais, tá? Porque não tá fácil de você achar rede de apoio, escola e tudo mais, é tudo muito caro. É muito mais fácil você trazer uma oportunidade para a pessoa, para ela, dentre as atividades que ela realiza ali, levando filho para a escola, buscando filho, fazendo tarefa, ajudando isso, ajudando aquilo, ela ter uma oportunidade de vender um produto, de desenvolver um negócio de dentro da casa dela. É um nicho gigantesco, gente. As famílias estão se destruindo hoje porque as mulheres estão cansadas, estão fatigadas, porque elas querem trabalhar fora para poder ter um dinheiro, para poder ter o dinheiro delas, para poder ter a renda delas, mas elas têm a responsabilidade de cuidar dos filhos, de buscar na escola, de fazer isso, fazer aquilo, elas têm que também dar a coordenação da casa delas, porque é a mulher que coordena a casa. Uma casa
Um lar sem uma mulher não é um lar, é uma casa. Agora, uma casa, quando tem uma mulher, ela se torna um lar. E isso é um problema muito recorrente. Então, esse é um nicho de mercado fantástico. E eu tenho certeza que cada uma que está aqui nessa reunião tem no mínimo 10 amigas que, se hoje você chegar para ela e perguntar para ela se ela quer conhecer uma oportunidade, que ela pode trocar o emprego dela, de que ela ganha lá 1.500, 1.800, 2.500, porque os salários hoje, gente, por causa dessa questão tributária do país, por causa de tudo isso, os salários estão muito baixos. As pessoas têm que trabalhar que nem uns cavalos, que nem uns trator, para conseguir fazer um salário meia boca. Tem que fazer muita hora extra para conseguir aumentar um pouco o salário. Entendeu? Então a gente tem um nicho, uma necessidade. Hoje, de cada 10 brasileiros, 9 querem uma renda extra, porque não estão dando mais conta das suas contas. Tá? Então é super importante você identificar o público que você vai falar. E geralmente não é que você identifica o público, mas para você identificar que público que você quer trabalhar, entendeu? Um princípio que você pode adotar é analisando o porquê você foi ouvir a oportunidade da Lucilúcia, quais eram as suas dores. Daí você procura esse público que tem as mesmas dores que você. Por que eu falo que isso é o caminho mais fácil? Porque você se identifica. É muito mais fácil de você ter empatia, porque você sentiu aquela dor, você achou uma solução, entendeu? E você tá ali desenvolvendo, você sabe a história, entendeu? Não é algo que não faz parte do teu universo. Fica muito mais fácil. Muito, muito mais fácil, tá? Então, o público, você tem que definir se você quer atender homem, mulheres, se você vai atender os dois, que faixa etária você quer atender, qual é o objetivo dessas pessoas? São pessoas que estão procurando negócio? Você vai oferecer o projeto da Luciluz. São pessoas que querem ser, esse teu público quer consumir saúde e bem-estar? O objetivo deles é esse, eles podem ser um cliente VIP seu, ou eles podem ser só um cliente de venda direta. Que ambientes vai estar o público de vocês? Isso aqui, o ambiente é primordial. Por que, Carol, o ambiente é primordial? Sim, porque o ambiente vai dizer o poder aquisitivo, vai dizer quais são os interesses desse público. Tem público, gente, que ele pode até ter poder aquisitivo para comprar suplemento, mas ele só prefere perfumaria. Ele não acredita, ele não investe em algo que não é palpável para ele. Para ele, suplemento não é importante. Então, se você não consegue identificar o teu público-alvo, você está fadada a falar, 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 falar e não alcançar lugar nenhum. Você tem que desenhar pontuado quem é o público-alvo, para você não se cansar, se caustifar falando com pessoas que não querem te ouvir, pessoas que não têm interesse. Daí você fala assim: ai, Carol, eu tô falando com 10 pessoas por dia, mas ninguém quer saber o negócio. Mas, gente, você não tá falando com pessoas que querem o que você tá falando. Quando a gente não conhece o público que a gente está falando, acontece isso. Ah, Carol, mas e se eu quero prospectar público frio? Você vai apresentar o negócio com perguntas para saber se ele tem interesse. Ele vai te responder sim ou não. Só existem duas possibilidades, é 50-50. Eu sempre falo para todo mundo, eu falo, não sei por que tanto medo. Você só tem a possibilidade de receber um sim ou receber um não. E tá tudo bem. Ninguém vai morrer, você não perde o dedo, você não fica cego, não fica surdo, não cai o dente, não acontece nada. É só sim ou não. E tá tudo bem. E segue o baile, tá? Então, o planejamento, isso aqui é regra básica para a vida, tá? Para a vida. Quando vocês tiverem alguma situação, se vocês quiserem, qual é o meu objetivo?
Quando vocês estiverem se sentindo perdido, ou se alguém vem convidar para alguma coisa, eu sempre falo isso, porque eu sou convidada para 450 mil coisas todo dia. E eu falo, tá, mas qual é o objetivo? Eu participar disso aí, qual é o objetivo? Ah, não sei, tá, sei lá, Querida, eu não tenho tempo para perder, desculpa. Não dá, não dá. O objetivo é perder tempo? Não vai rolar, obrigado. Te agradeço, mas não dá. Entendeu? Se você não tem o objetivo claro, você vai viver perdendo tempo, você vai viver pegando atalho, você vai sempre estar procurando por coisas mais fáceis e vai quebrar a cara, e vai quebrar a cara, e vai quebrar a cara. Daí você chega e diz, ah, esse negócio não é para mim. Você fica viajando na maionese. Aí realmente não é para nunca nenhum negócio vai ser. Nada na vida vai ser. Por quê? Porque se o objetivo não é claro, se o que você está proposta a fazer não está claro, se o público que você quer atender não está claro, entendeu? Tenha clareza naquilo que você faz, que você tem sucesso. Você pode não saber fazer, tá? Você pode não saber nem por onde começa, mas se você só tem a clareza de quem você quer atender, qual produto que você quer vender, não tem outro resultado para dar. Você vai ter sucesso. No começo você vai atender de qualquer jeito, você vai melhorando e vai indo e vai indo. Daqui a pouco você está um sucesso. Essa é a verdade, tá? Então tenham isso aqui, ó, essa resposta clara. Ah, Carol, mas eu vou fazer. Você pode fazer a identificação de nicho de mercado todo mês, tá? Existe uma estratégia. Esse mês o meu foco vai ser em produtos que tem pack promocional, porque eu quero alavancar dinheiro e muita pontuação. Então você foca nisso. Ah, esse mês, agora, ó, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, mês de outubro. Outubro nós temos duas datas que dá para fazer uma infinidade de ações e eu até vou falar disso no próximo domingo, tá? A gente tem dia de professor, que dá para você fazer uma campanha linda com professores, levando um presente, porque eles são mal reconhecidos pra caramba, entendeu? Você pode fazer ação com professores e o que acontece? Você pode levar um mimo para um professor e você pode trazer um professor para o seu lado para você gerar uma campanha dentro da escola com as mães da escola, tá? Tem o Dia das Crianças, a gente tem uma linha de perfumaria linda, a gente tem linha de. Vai ter as pelúcias, enfim, entendeu? A gente tem a Dia das Crianças aí para fazer uma ação com os pais, para falar com todas as pessoas, porque todo mundo conhece uma criança para presentear. Todo mundo, gente. Não é só porque eu não tenho filho. Não, todo mundo conhece uma criança para presentear, todo mundo tem uma criança para ir no aniversário, todo mundo é. Você pode fazer uma ação para usar esse tema do Dia das crianças, porque outubro é o mês da criança, fica todo mundo martelando nisso, entendeu? Então são 2 dias, duas datas muito importantes, tá? Que dá para montar um negócio muito legal. Aqui eu fiz para vocês um planejamento de carreira, tá? Porque eu tenho recebido muito questionamento assim, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho R$ 400, não sei como fazer, R$ 400 não dá para fazer nada, eu não chego em lugar nenhum, porque R$ 400, né? Quando tem pessoas que chegam para a gente e falam que nem o R$ 400 elas têm. Mas eu montei aqui para vocês uma possibilidade para vocês verem que dá para começar com R$ 420. Por que eu botei R$ 420, Carol? O nosso combo inicial é de 397. Porque se você montar um combo de 397, você vai ver que de maneira nenhuma o combo fecha com 397, né? Eu já tentei todos os exercícios lá e não dá. Eu montei uma planilha de Excel para trazer um combo de 397 com combinações lá, fiz lá umas coisas loucas da minha cabeça, mas não fecha. Ou fecha 408, ou fecha 412, ou fecha 407, mas não fecha. Então, eu parti de um princípio de R$ 420, tá? Então, o que é a ideia aqui? Tá? Aqui no lado direito da tela de vocês aí, vocês estão vendo os cargos, né?
o influenciador, ou o sênior, o pro, agora acho que até o sênior já saiu e eu esqueci de tirar dali. Aqui tem a quantidade de pontos que a gente precisa para chegar nessa graduação, né? Aqui eu coloquei para vocês ali na ativação, quando a gente trabalha com start de R$ 420, a pessoa só tem R$ 420 para investir. Se ela gerar R$ 420 em vendas, né, e ela prospectar 5 pessoas por dia, tá? Isso aqui é um número que eu fiz com base em estatísticas, tá? Ela vai gerar no primeiro combo R$ 840 em vendas, por 420, tá? Ela juntando R$ 840 e cadastrando uma pessoa, ela faz o upgrade dela para o Prime, que é um combo de 797. Só que o que acontece? Ela não precisa mais, ela não precisa dos 797. Por quê? Porque ela já investiu 420, ela só vai fazer a diferença, certo? Então ela vai lá e vai fazer a recompra dela. A mesma coisa, ela vai vender todos os produtos, ela vai fazer um caixa de R$ 930. Com 5 prospecções por dia, falando com 5 pessoas por dia. Carol, mas você está falando falar com 5 pessoas por dia para fazer um negócio? Não, falar com 5 pessoas por dia sobre a Lucy. Por quê? Porque todas as pessoas, se você falar com elas, elas podem não comprar de você um produto naquele dia que você está falando, mas você já está anunciando para ela e falando para ela que você trabalha com a Lucy, que você trabalha com produtos de saúde e bem-estar, entendeu? E esse amadurecimento da informação dela vir ser seu cliente vai ocorrer dependendo das características dessa pessoa. Se ela compra assim que oferece, ela já tem determinação de dizer, não, é esse produto que eu quero, ou não, ela é um outro tipo de pessoa, ela tem uma outra personalidade, ela precisa se certificar, ela precisa pesquisar, ela precisa saber se o produto fez bem para alguém, se você tem algum cliente que já tomou e deu certo, ou usou e fez bem, ou é bom, ou sei lá o que, entendeu? A gente tem inúmeras características de pessoas, né? Só que o que acontece? Se você falar com 5 pessoas por dia, eu sempre trabalho, e vocês vão ver aqui no meu planejamento, de segunda a sexta-feira, tá? Porque se você manter uma constância, uma disciplina de segunda a sexta-feira, você pode sábado e domingo descansar. Você não precisa ficar que nem uma doida batendo cabeça porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso prospectar. Não. Se você fizer o que tem que ser feito segunda a sexta-feira, sábado e domingo você pode soltar pipa, sei lá, fazer o que você quiser, tá? Então, olha só qual é a ideia, né? Qual é o princípio, não é nem ideia, é o princípio. Se você falar com 5 pessoas por dia, você vai falar com 25 pessoas por semana, e no final de um mês você falou com 100 pessoas. Depois de 30 dias falando, você tem uma lista com 100 pessoas que você falou. No outro mês você vai falar com as 100 e vai fazer follow-up com essas 100 que você falou. Depois de 60 dias você vai ter 200 pessoas e 200 follow-up. E mais 100 pessoas para os próximos 30 dias. Entendeu? Não tem como o seu negócio não acontecer. Não tem como você não fechar os top 1000, você não fechar a bonificação de viagem, você não trazer pessoas para fazer o negócio com você. Depois de 30 dias, talvez no primeiro 30 dias, você não consiga. E tá tudo bem, é normal. Mas depois que você está se expondo já em quase 200 pessoas, gente, é número, tá? Quando você já está com poder de persuasão, com prospecção afiado, 10% das pessoas voltam para saber do teu negócio. 10% de 100 pessoas, 10 cadastros você vai ter. Se você não está tão afiado, mas você está se desenvolvendo, sabe qual é o número, qual é a estatística? 6%. São 6 cadastros.
Gente, 6 cadastros. Se você fizer de combo start, ensinando elas a fazer a compra pontuada, vender esse produto, fazer upgrade, entendeu? Todos eles em 30 dias vão estar no Combo Elite. Só com 6 cadastros, você bateu 12 mil pontos. Daí, com mais o teu volume de venda de negócio, você fecha uma diretoria Rubi. Mas precisa ser aplicado. Você precisa ter constância. Então, vamos lá. Fez a migração para o Prime, você vai ter R$930 em vendas, você vai continuar com prospecção de 5 pessoas por dia, tá? Você vai ter mais um cadastro. Eu não estou falando para vocês de cadastrar 10, 20, 30 no primeiro mês, não. Eu estou falando de um cadastro, tá? Na semana. Na segunda semana, você vai ter um segundo cadastro, que daí, quando você fez esse segundo cadastro, o que você vai fazer? Você vai fazer seu upgrade para Elite, para você ir para o profissional, certo? R$1.930 em venda. Você vai investir para o Elite R$897. Por quê? Porque você tem o Start, você tem o Prime, você só precisa de mais R$897. E você já tem isso no teu caixa das vendas que você fez. Que isso também, gente, é fundamental, tá? Tenham educação financeira. Ai, Carol, mas eu ainda não tenho muito dinheiro para ter educação financeira. Amiga, você tem que aprender a lidar com R$5. Porque quando você tiver R$100.000 na conta, você já sabe o que fazer com 100 mil. Se você não sabe gerenciar 5, você não vai saber gerenciar 100 mil. Não tem jeito. É a grande verdade da vida. Aprenda a organizar R$5. Aprenda a separar o que é lucro do que é custo. Aprenda. Na galinha eu não posso mexer. Carol, o que é a galinha, meu Deus do céu? A galinha é o capital que você tem para fazer o teu negócio funcionar. Não adianta você falar para mim que você quer gerar R$5.000 em venda por mês se você não tem nem R$500 para comprar produto. Você tem que ter no mínimo R$1.000. Na Luciluce, se você tiver um CD na sua cidade, com R$1.000 você faz até 10 mil. Por quê? Porque você compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Agora, se você está numa cidade que você depende de fazer pedido para um CD, que você depende de tudo disso, se você quer fazer 10 mil por mês, você tem que ter R$5.000 de giro. Senão você não faz. Ah, eu não tenho R$5.000. Vá atrás de um cartão de crédito. Trabalhe com o giro do cartão de crédito, que é a melhor coisa a se fazer. Por que, Carol, trabalhar com cartão de crédito? Se você organizar o cartão de crédito para só fazer isso, tá? Você faz. Ô, Gordo, a Nizinha ligou, né? Aí Você ela falou assim pra mim, tem que comprar comida lá, é? quem tá de. Por que o cartão de crédito é fantástico? Por que o cartão de crédito é fantástico? Gente, parou de compartilhar a tela com vocês. Alguém me dá um help aí, eu não tô conseguindo ver ninguém, tá todo mundo com a câmera fechada. Marilda, parou de compartilhar a tela? Parou? Não? A Está tela ok, tá? tá ok. A tela tá com os sabotadores? A tela tá normal. Pois é, para mim parou. Eu vou ter que parar e vou voltar, tá? É porque eu fui trancar um áudio. Peraí. Tá normal a tela. Pronto. Tá normal? Normal, a tela foi trancar um Normal. áudio e sem Normal. querer abriu o meu. Então, por favor, olhem os seus áudios e tranquem para nossa gravação, se bem que vai passar por uma edição. A Alana vai fazer edição. Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando para vocês? O que eu estava falando, Boni? Lembra para mim aqui. Ah, sobre educação financeira, tá? Sobre Cartão cartão. de crédito. Quem quiser saber mais sobre isso, porque o que acontece? O cartão de crédito de vocês, ele vai ajudar vocês, tá? Com pontos do cartão para vocês fazerem milhagem. Por exemplo, nosso cruzeiro vai sair de Santos.
Quem está em Santa Catarina vai ter que se deslocar até Santos. Se você já usa por regra pegar um cartão de crédito e usar para fazer as compras do teu negócio com a Lucy, você já vai pagar a sua passagem com a milhagem de um ano que você está fazendo do teu negócio. Se o seu cartão de crédito oferece cashback, guarde o seu cashback todinho separado numa carteirinha, num cofrinho lá da tua conta do banco, entendeu? Vai jogando o cashback todo lá e aplica num CDB pré-fixado lá, que rende 120%, 105%, 102%, entendeu? Por quê? Com o dinheiro do cashback, sabe o que você vai fazer? Você vai pagar a taxa portuária, a taxa do não sei o que lá, que são responsabilidades nossas pagar, entendeu? É que nem quando a gente compra uma passagem aérea numa companhia, que a gente tem que pagar a taxa de embarque para o aeroporto. Isso aí a Lucy não vai pagar, porque não é competência da Lucy, é competência nossa, é a taxa de embarque, entendeu? A companhia não dá a taxa de embarque para nós de presente, a gente paga, entendeu? Então você pode usar o cashback, mas já se organizem, meninas. Porque daí vocês, a vida fica mais leve. Você sempre tem milhagem, você tem cashback, sabe? Tá tudo lá já pronto para você. Você não precisa estar no sufoco. Ai, meu Deus, agora eu não sei se eu vou, porque eu não sei se eu tenho dinheiro para não sei o quê. Porque foi tudo desorganizado, foi tudo de qualquer jeito, entendeu? Sai dessa situação. Já se organiza, vai construindo o negócio ali, ó, na cadernetinha, não precisa ser expert, não precisa ter planilha de Excel, nada. É um papelinho com lápis e ó, vai anotandinho tudo, sabe? Se policia, se policia. A hora que você recebeu o dinheiro do cliente, ó, o colágeno é 64,50. Ah, não, mas eu comprei de pack, daí é 53. Não, coloque no caixa o preço unitário. Por quê? Porque daí você já vai fazendo um caixa maior, um caixa mais gordo. Ah, Carol, mas eu uso cartão de crédito. Sim, já bota o dinheiro na conta do cartão de crédito. Ah, mas não dá para fazer isso no meu cartão, só quando vence a fatura. Cria um cofrinho, pagar fatura. E vai jogando lá. Vender um colágeno, 64,50 lá. O resto, se você quer comer, se quer explodir, se quer dar para alguém, aí você faz o que você quiser com o lucro. Tá? Mas se organizem. Se você aprender a se organizar com a venda de um produto, a hora que você estiver vendendo R$1 milhão, se dá risada, porque isso já virou um hábito na sua cabeça. Entendeu? Se eu vender 1 milhão, 500 mil, eu tenho que ter na conta tal para investir em comprar mais produto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ah, se eu vendi 1 milhão, se eu girei 1 milhão no meu cartão de crédito, o cartão dá 2%, eu já tenho R$5.000 de cashback guardado no meu cofrinho de cashback. Tá? Se organizem, gente. Educação financeira é tudo na vida. É tudo. E não é quando a gente tem muito dinheiro que a gente aprende a lidar com ele. Não, não. É quando a gente tem pouco. É quando a gente tem um limão e tem que fazer 10 litros de limonada. Tá? Então, aqui eu botei para vocês nesse planejamento o que é possível. Ah, Carol, eu tenho condições de começar num Combelite. O ideal, gente, ó, eu vou explicar agora para vocês a ideia, tá? O ideal é a gente sempre começar no Elite. Ah, Carol, mas poxa, se você tem condições de fazer um Elite, eu te mostro que vale. Meu, tu vai potencializar o teu negócio em 100 vezes. Por quê? Porque no Combelite, tá? A empresa dá a concessão de você parcelar em até 7 vezes, dependendo do mês, até 10 vezes sem juros. Num giro do Combelite, você já faz o capital de giro para a vida na Lucy. Tá? E você nem investe um centavo, porque só o giro dele todinho, você tira o lucro, faz o capital de giro para o teu negócio e já paga a fatura do cartão todinha. Em 2 meses, você já tem o dinheiro lá. O problema é que a maioria das pessoas parcela em 7 vezes, chega o combo todo, vende, fica doido, joga dinheiro para tudo quanto é lado, e esse negócio não serve para mim. Entendeu? É desorganizado. Não sabe gestar o negócio. E se você não sabe gestar um negócio que começou com R$400 ou com R$2.000, amiga,
É melhor separar, respirar fundo, estudar mais sobre educação financeira, se ponderar e falar assim, ó, eu não posso ficar louca desse jeito. Eu preciso criar juízo. Porque senão você não chega nunca a lugar nenhum. A maioria, gente, a maioria dos brasileiros, eles recebem um salário que eles já estão devendo. Ele recebe no 5º dia útil, ele já está devendo. Ele já não tem mais dinheiro pro resto do mês. Aí ele já estoura o cartão de crédito de novo, daí no dia 20 ele já pega a vale. Chegou em agosto, o 13º dele já está todo pro ralo, ele já tem que vender as férias, o pulmão, o rim, um braço, 5 dedos, entendeu? Para conseguir chegar no final do ano. E por que isso, Carol? Porque ganha pouco? Não, porque não se organiza, porque não raciocina, porque não sabe? Porque não se organiza. Ah, eu ganho tanto, vamos ver como é que fica, vamos ver. Não, se organiza. Faz os percentuais das caixinhas, sabe? Tá bom? Esse não é o assunto do nosso treinamento. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês imagens para 2025, não é quadro de sonho, gente, não é nada dessas coisas, porque assim, ó, eu acho super importante, funciona, até funciona, tá? Mas às vezes a vida da gente tem tantas situações, tem tantas coisas para serem aliadas, que o quadro do sonho vira um grande pesadelo. Por quê? Porque quanto mais você faz, parece que fica mais longe o seu sonho, entendeu? Por quê? Porque você não faz da forma certa, você não para se alinhar, para entender o que você precisa melhorar em você, entendeu? Você não para ter uma análise sua assim, peraí, qual é a minha melhor habilidade? Por quê? Porque a gente tem que começar naquilo que a gente é muito bom. E todos nós recebemos várias habilidades, mas pelo menos uma habilidade a gente tem. A gente às vezes tem pessoas que são tímidas, que não sabem vender, que dizem que não sabem vender, que têm dificuldade em falar e tudo, mas elas são altamente acolhedoras. Todas as pessoas vêm para a pessoa para colocar uma situação que elas estão passando, para dizer que elas estão precisando de uma ajuda. São altamente acolhedoras. É uma habilidade. E o que acontece? Com o acolhimento, você pode criar relacionamentos gigantes. Não é porque você é tímida que você não pode fazer grandes negócios. Você é tímida, mas você é acolhedor. Por quê? Porque o tímido, ele geralmente sabe ouvir muito. E o segredo da vida é saber ouvir. A pessoa tímida, ela não quer falar, porque ela tem timidez, se enclausura ali, mas ela tá ali ouvindo tudo. Entendeu? Então, ela pode ter uma ferramenta para estar ajudando a pessoa para falar, e ela precisa só de uma palavra. Depois que ela ouviu a pessoa, o que ela for falar, a pessoa vai dizer sim para ela, porque ela é acolhedora. Ela ouviu. Então, eu queria que vocês separassem 2 imagens ou 4 imagens daquilo que vocês querem de vocês para 2025. Gente, não adianta vocês botar uma fotinho de um saco de dinheiro. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando assim, ó, pegar isso aqui e separar assim, ó, 4. Eu quero me transformar, eu quero ser essa mulher aqui. Eu quero ser uma mulher dinâmica, eu quero ser uma mulher assim, eu quero ser uma mulher líder, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, sabe? Mas para você, olha para você. Porque o dinheiro, gente, ele é resultado daquilo que a gente faz com consistência. É impossível você não ter resultado se você gera consistência. E como é que você gera consistência? Quando você entra no caminho de se desenvolver, de desenvolver essas habilidades na sua vida. Por quê? Porque quanto mais você desenvolve as suas habilidades, mais você se reconhece, mais você consegue conhecer o teu potencial.
E, gente, ninguém consegue parar uma pessoa que conhece a força que tem. Ninguém para. Ninguém para. E como é que você conhece a sua força? Sendo resiliente, sendo disciplinada, tendo inteligência emocional, de seguir fazendo o que tem que ser feito todo dia, doa quem doer, independente das circunstâncias, independente da prova, independente da tempestade que está à tua volta, entendeu? É tipo dançando na chuva, sabe? Um monte de raio caindo e tu, não, eu vou seguir aqui, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Então, aqui eu coloquei uma outra lâmina aqui para vocês, ó, que é bem desafiador, mas é transformador, tá? Que são quais estratégias, se você definir os teus objetivos, se você definir os produtos que você quer trabalhar, se você definir o público, você vai ter que procurar estratégia, né? Então, você vai colocar aqui, você faz uma linha aqui no meio dessa folha, ó, tá? E você coloca assim, com que estratégias eu vou trabalhar e que mudanças eu quero para mim, que mudanças que eu preciso para mim. Sabe? E não tenha vergonha, porque isso não é vergonha, gente. A gente reconhecer, eu não tenho disciplina. Isso não é vergonha. Vergonha é a gente não reconhecer, continuar na mediocridade, continuar sem resultado, continuar frustrada, entendeu? Eu não tenho disciplina. Eu preciso de ajuda para ter disciplina. Gente, coloca no despertador do celular diariamente hora de chamar a minha lista, hora de achar 10 contatos da minha lista para falar de tal coisa e já tenho o texto pronto. Entendeu? Quem tem o e-book em mãos tem texto, gente, tem 87 possibilidades de abordagem. É impossível. Se você precisa falar com 5 pessoas em 5 dias da semana, tá? Você tem texto para trabalhar 6 meses no e-book. É impossível você não poder separar uma hora do teu domingo ou do teu sábado, que eu não estou pedindo para você trabalhar sábado e domingo e falar essa semana eu vou falar com esse, eu vou fazer essa estratégia desse texto do e-book aqui, eu vou fazer essa estratégia aqui e vou fazer essa aqui. É impossível você não conseguir trabalhar 3 textos do e-book. É impossível você não começar a desenvolver isso. Se você desenvolver essa prática, você vai longe, entendeu? O que eu preciso aprender? O que você vai desenvolver? Nós estamos no mês de setembro, gente. Piscou é Natal. Ou você para e faz o que você precisa fazer para transformar 2025, ou vai chegar na noite de Natal, você vai olhar o pinheirinho lá e você vai falar: puta que pariu, mais um ano passou e eu comi bola. Tá? Dá para fazer uma outra história para 2025, dá para melhorar se você está no ciclo de alta do teu desenvolvimento, dá para dobrar a tua meta, tá? Então, assim, ó, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a me organizar melhor, eu preciso aprender a me comunicar melhor, eu preciso aprender a me posicionar online melhor. O que que você precisa? Seja sincera com você, sabe? O universo vai trazer tudo o que você precisa a partir do momento que a gente declara com a palavra, com a boca, e a gente declara escrevendo num papel. É absurdo, tá? É absurdo. A sua história para 2025, né? Ou a sua história para 2026, você faz disso aqui, mas o que é importante, né? Os eventos que você vai providenciar para 2025 ainda, quais as habilidades que você quer desenvolver, quais viagens que você quer chegar no mês de dezembro e dizer assim, ó, eu já ganhei a viagem da América Central, eu já qualifiquei para o próximo cruzeiro do próximo ano, eu vou para a Europa até final do ano que vem, eu vou fechar a viagem da Europa. Entendeu? Eu quero estar em Dubai igual o Francisco Sousa e a Stephanie.
tá? Carreira, aonde você quer estar até dezembro de 2025. Ah, eu quero estar na diretoria Rubi, eu quero estar na diretoria Diamante, eu quero estar duplo Diamante, aonde você quer estar, tá? E o que você quer realizar. Isso aqui é muito legal de fazer, gente. Tá? Aqui eu coloquei para gente um planner semanal, tá? A primeira coisa que você precisa colocar, eu botei esse quadradinho laranja aqui escrito prioridades, tá? Que cada uma, independente de você seguir, né? Eu coloquei aqui duas atividades, tá? Que todos os dias você vai fazer e você vai precisar de 15 minutos para cada uma delas. Então, você precisa de 30 minutos. Se você trabalha fora, você vai tirar metade do teu almoço e no final do dia você tira a outra metade e você consegue fazer. Você me Tá? permite uma pergunta? Porque, Claro. ótimo. É porque a tela, não sei se é porque eu estou no computador, eu não estou no celular, não. Eu não estou conseguindo, e eu também tenho um problema de vista, assim, eu uso óculos, eu estou vendo o plano de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Esse Isso. plano aí você está falando que são 15 minutos por dia, é isso? É você fazer Tá, isso 15 minutos por dia. tá. Você tem como disponibilizá-lo? Eu vou entregar o PDF no final do treinamento. Aí, se você quiser imprimir em papel para Sim, tê-lo, sim, sim, sim. Sim, tá? eu amo suas aulas, suas orientações, seus trabalhos. Ai, que legal, Maria de Fátima. Fico muito agradecida e grata. E quando você falou das milhas, imagina quem é daqui do norte, Amazonas e Roraima, hein? Eu É sou por fã isso, número um sua, viu? Aqui do norte, eu sou sua fã. querida. Então, é só uma questão de se organizar, né? E às vezes não é nem questão Aham. de organizar, é uma questão educacional mesmo, é de tornar isso real e colocar em prática as informações que a gente recebe, né? Aí fica mais fácil, fica leve, tá? Então, qual é se você adotar esse planner semanal, se você começar a aplicar isso aqui, tá? No final de 30 dias, você muda a sua história com a Lucy, tá? E o que que é para você fazer? Por exemplo, amanhã é segunda-feira, né? Segunda-feira. Às 20 horas, a gente tem apresentação de negócio, plano de negócio. Então, o que que você vai fazer, né? Segunda-feira, você vai pelo menos chamar 5, 10, 20 pessoas para conhecer o projeto da Lucy. Ai, Carol, mas todo mundo me fala não. Mas como é que você está falando? Você está chamando as pessoas para conhecer o que você faz ou você está chamando as pessoas para se identificarem com uma dor que você tinha? Você tem interesse de ter mais renda extra? Você tem interesse de ganhar viagens? Você já pensou que escovar os dentes, tomar banho, se perfumar podem ser atividades e produtos que você compra e você ganha viagem? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Com a Lucy, tá? Com a Lucy, a gente não precisa chamar pessoas para fazer negócio, para elas desenvolver grandes negócios. Não! Se você montar uma rede de pessoas que têm interesse, tá? Não precisa nem falar em suplemento, que elas queiram só comprar um perfume num preço acessível, que ela não precise parcelar em 10 vezes no cartão, e cada vez que ela dá uma espirrada, ela sente uma dor no coração, tá? Ela compra pasta de dente, creme dental, ela compra escova de dente, ela compra o desodorante, ela compra o creme hidratante, ela compra o sabonete para tomar banho. E você não precisa ficar fazendo muita propaganda para ela, você só precisa fazer, amigo, o que que você ganha comprando esse tipo de produto de higiene pessoal básica no mercado ou na farmácia? O que que você ganha? Fala para mim. Você não ganha nada.
Nem um muito obrigado, muitas vezes. Pois eu vou te falar, se você te cadastrar e começar a fazer esse compra na Lucy Lucy, no mínimo uma viagem de cruzeiro você vai fazer com a tua família. Por quê? Porque a pessoa tem 3 anos de consumo. 3 anos. Ela vai falar, como é que é? Isso aí. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai começar a viver isso, ela vai falar para o irmão, para a irmã, para o cunhado. Ela vai começar a cadastrar gente. Ou se ela não quiser cadastrar, ela vai começar a vender sabonete, creme dental, pasta de dente. Para quê? Para aumentar o ticket dela, para ela ganhar mais rápido a viagem. Vocês estão entendendo isso? É uma oportunidade. Eu não estou falando para vocês de chamar pessoas para um mega negócio, entendeu? Porque tem pessoas que elas estão Cadu, fecha a porta que os cachorros da rua estão latindo. elas estão tão aprisionadas, tá? Em não se sentirem capazes de desenvolver alguma coisa com tanta notícia difícil, com tantas situações difíceis em volta, entendeu? Que às vezes não adianta nem você falar de uma grande possibilidade. Não! Fala para ela, amigo, conta para mim. A tua linha de quantas mulheres você conhece que usam creme hidratante, sabonete para lavar a pele? Passam base no rosto. Hã? Quantas pessoas você conhece? Você fala para ela assim: olha, você pode comprar o teu perfume, a tua maquiagem, o teu creme hidratante e pode viajar. Você pode, sabe? É uma pequena coisa. É só a forma como você comunica. É só a forma, não é às vezes nem comunicar. E assim, ó, não se envolvam emocionalmente com a resposta. Tá? Esquece essa palhaçada de ai, o que vai pensar? Meu Deus, ele vai me dizer um não, vai me infartar, vai, sabe? Que tira essa, dissocia isso da mente. Vende a ideia, mostra a ideia, faz um áudio da ideia. Só, tá? Se a pessoa não te respondeu, o problema é dela. O problema é dela. Se a pessoa te disse sim, amém. Vai para frente e traz mais clareza para essa pessoa. Se a pessoa disse não, poxa, tudo bem, amigo. Segue o baile, segue a vida. Uma hora ela vai ficar esclarecida. Sabe quanto quem te disse não vai ficar esclarecido? Quando estiver viajando. Aí ele vai te ver viajando e ele vai falar: Nossa, fulano tá viajando, deve estar ganhando bem, né? Amigo, foi com a minha linha de skincare, foi com a minha pasta de dente. Tá, gente? Inteligência emocional, se desconecta emocionalmente das coisas. Arranca o coração de vocês, tá? E pendura no pau da bolsa, sabe? No gancho que a gente bota a bolsa? Pendura o coração lá. O coração, cara, ele só serve para nos enganar. Que a gente quer romantizar, a gente quer. Não, é matemática básica. Transforme a sua mente racional. Eu vou falar com 10 pessoas. Chama e fala o que tem que falar. Chama e digita o texto que tem que digitar. E ponto! E manda! E send! Entendeu? E enter, envia. E pronto! O que a pessoa vai receber lá é um problema dela, não é seu. E pronto. E tá tudo certo. E vamos pro próximo 10, vamos pro próximo 10. Se você tem contato suficiente para mandar 20, mande 20. Se você tem tempo suficiente para mandar 20, manda 20, tá? O sucesso vai ser seu. E vão ter muitas pessoas que vão dizer sim para você e que vão ser infinitamente gratos por você trazer essa clareza para elas. Tá? Então vamos lá, planner semanal. Na segunda-feira, você vai fazer o convite, você vai focar na segunda-feira na apresentação da semana de prospectos, tá?
Por que que eu falo isso? Porque tem pessoas que vão dizer sim para você amanhã e você vai mandar o link para elas participarem da reunião. Tem pessoas que vão te responder uma semana depois ou assim, lá na quinta-feira. Aí o que que você vai dizer? Ô, amigo, a reunião foi segunda-feira, mas eu gravei e separei o link para você. Vou te enviar o link. E daí você envia o link da gravação da reunião, de apresentação de plano, tá? Mas eu vou dizer um negócio para vocês por experiência própria. Tem pessoas que levam às vezes 3 meses para me responder sim. Eu dou até risada quando eu recebo o sim da pessoa. Porque daí eu falo, ô queridão, que bom que depois de 90 dias você me disse sim. Vou te mandar uma gravação da nossa reunião e depois a gente conversa, tá? Então, todo mundo tem um momento de falar. Todo mundo tem o seu momento de falar. O que importa é você estar semeando, 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 semeando. E não olha para trás, só semeia, tá? Então, na segunda-feira, o seu foco vai ser trabalhar prospectos para apresentação. Ah, Carol, o meu foco não é apresentação, não é prospectos, não é esse, é venda. Então, você vai trabalhar em publicar nos teus status de WhatsApp, publicar no seu Instagram, publicar no seu Facebook, porque aqui, ó, gente, eu vou deixar eu quero abrir um parênteses aqui e falar um negócio bem claro para vocês, tá? Se você é avesso ao digital, se você acha que o online não é para você, você está colocando, você está se sabotando, tá? Por medo, por insegurança, por nunca ter feito. Mas deixa eu contar um negócio para você, tá? Ninguém fez nada no online. Até as pessoas que já têm muitos seguidores e que fazem alguma coisa também são iniciantes, gente. A gente está falando de um negócio super novo e que daqui 5 anos a gente não vai mais falar de coisas físicas, gente. A venda porta a porta, a venda boca a boca, o nosso trabalho como distribuidor vai ser o único fisicamente. Isso é uma tendência. O online vai dominar. Então não adianta você ficar, ai, eu tô morrendo de medo, ai, eu vou ficar de fora. Não! É uma habilidade que você precisa desenvolver e fica calma. Você vai desenvolver e tá tudo bem. Entendeu? Isso vai ser algo tradicional, vai ser algo cordial, normal para você também. Você só precisa começar a fazer. Ai, Carol, mas eu não sei nem como fazer, eu fico super insegura, eu tenho medo, daí eu entro no Instagram, ai, eu não sei se eu vou publicar certo, se eu vou escrever certo, se eu vou isso certo, meu Deus, ai, me dá 1000 nervosos. Gente, chama a Alana. A Alana é uma menina, ela é uma graça, ela vai te ensinar, ela vai te explicar, ela vai fazer vídeo para você, ela vai mandar o texto, ela vai te mostrar tudo como tem que ser feito, tá? Não tenham medo disso. Segunda-feira, né? Selecionar ação de marketing para divulgação ou captação de contatos. Separa um dia da semana só para você pensar sobre isso. Sobre os lugares que você frequenta, que você poderia criar uma parceria para fazer uma captação de contatos, fazer um sorteio, como eu já expliquei para vocês. Mas vocês precisam pôr em prática. Não adianta vocês ficar participando de treinamento e aprendendo e vendo e não colocar em prática, tá? Então pega a segunda-feira e já pensa que lugares são possíveis. Por quê? E escreve isso na tua agenda. Por quê? Porque ao longo dessa semana você provavelmente vai passar por esses lugares e você já determinou no universo o teu desejo de fazer algo naquele lugar. Então as coisas elas confabulam e fazem com que você consiga realizar aquilo. Porque você vai chegar no lugar e com certeza você vai conseguir botar aquele assunto
no circuito para você realizar uma parceria lá, realizar uma demonstração, marcar um dia para você colocar produto para as pessoas degustarem, entendeu? Ou trazer algumas amostras para as pessoas conhecerem, enfim, tá? Vocês só precisam pôr isso em prática. E eu botei esse planner aqui para vocês começarem a fazer esse exercício para efetivamente colocarem em prática. O que está faltando para a maioria das pessoas é ação, tá? Então, eu estou com toda a paciência do mundo aqui, trazendo para vocês isso. Por quê? Porque é a ação que vai tirar o medo, é a ação que vai mostrar para você que você pode fazer e que você é segura, você não vai precisar ter insegurança. É a ação que vai mostrar que você é forte, que você é capaz, entendeu? É a ação que vai te trazer o resultado, é a ação que vai fazer você realizar teus sonhos, é a ação que vai te empoderar, não é outra coisa. Não é palestra de empoderamento, não é tu fazendo mantra, repetindo palavra, não é ouvindo música, não, é a ação. Ela tira o medo, ela tira insegurança, ela tira tudo, tá? Ela te encoraja a ir para um próximo nível, e daí você vai para um próximo nível, aí você alcançou aquilo, daí você vai para um próximo nível, entendeu? Você precisa entrar em ação, você precisa parar de se sabotar, de inventar história, de inventar desculpa, de mentir para você. Pare de acreditar no que a sua mente fica falando merda para você. Dizendo que você não é incapaz, que você não sei o quê, que tem medo, que tem insegurança. Não. Fala para sua mente, deu, chega. Entra em ação, tá? Então, na terça-feira, o que você vai fazer? Você pode fazer a ação da lista VIP, que eu ensinei para vocês, que está lá no PDF da aula 2, né? Criar uma lista VIP de informação, de lançamento, de desconto, se a pessoa quer participar, se a pessoa se identifica com produtos de saúde e bem-estar. Falei para vocês lá, peguem esse PDF, vão no canal do YouTube, tem a aula gravada. Ação de vendas de um produto, tá? Por que eu falo ação de vendas de um produto, tá? Por quê? Porque você vai focar no produto, como eu falei lá antes no treinamento, você vai focar em falar com sobre o produto que você quer comprar PEC, que você está mirando a sua carreira, as suas graduações, tá? Ou um produto que você se identifica muito, por exemplo, eu me identifico muito com o colágeno em pó, eu super acredito nesse produto, eu já entendi que ele é um produto ímpar, eu vou trabalhar esse colágeno. Ok, entre lá no grupo da Lucy, entre no Telegram, recolha todo o material, tudo que você vê de vídeo, de postagem, de criativo, tudo sobre esse produto. Salva tudo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai construir a tua storytelling. O que é storytelling, Carol? É uma história para você convencer as pessoas delas assistirem. O que acontece lá no seu status? Você já não vai jogar colágeno 149, a pessoa não tá nem em colágeno, essa mulher tá louca, eu não quero colágeno, entendeu? Você vai falar lá, você sabe sobre o que é, você educa primeiro. Quer mais energia? Quer ter mais ânimo? Quer ter mais disposição? Aí a pessoa, opa, disposição, estou precisando, energia também estou precisando. Ela vai querer ver o próximo, o teu status, entendeu? Dela ver o próximo. Aí o próximo está dizendo vitaminas, anti-rugas, antidores, não sei o que, com vitaminas, com isso, com aquilo. Ai, meu Deus, eu preciso disso. Aí no terceiro, você vai colocar lá uma experiência de alguém que depois de 10 dias parou de cair o cabelo, que depois de um mês a vida mudou, parou as dores, entendeu? Ela fala, meu Deus, isso funciona mesmo, eu preciso disso. Aí tu vai entregar no próximo status a oferta, o produto, o melhor colágeno do mercado. Você não vai botar o preço, você vai botar lá o melhor colágeno do mercado, e tem criativo aí disposto para isso. Eu próprio já criei esse storytelling para vocês.
tem esse produto disposto, preciso disso, com uma etiquetinha escrito peça já, ela já vai te responder lá, eu quero um desse, quanto é, como é que eu posso fazer, entendeu? Aí você vai criar as tuas promoções. Amiga, uma lata 149, não quer levar duas já para fechar um mês e começar já o próximo mês com um resíduozinho de colágeno para não ficar sem? Duas latas eu faço a tanto, 149 é uma lata, eu faço duas latas por 269, sei lá, e faça a tua promoção, a loja é tua, o negócio é teu, você comprou um pack, tá? Entenderam a ideia? Aí vocês vão trabalhando. Ah, na quarta-feira eu vou falar sobre coenzima Q10. Na terça-feira à noite, você separa tudo sobre coenzima. Você separa histórico de gente falando de coenzima. Na quarta-feira você estoura uma ação de venda. Entendeu? Publica lá no status do WhatsApp, publica no Insta, publica no Face. Esteja preparada para aquele dia coenzima, coenzima, coenzima. Ai, tô tão cansada, lá, lá, fatigada, tá? Gente, eu fiz um manual maravilhoso pro pessoal do Vitrine Social hoje, terminei de fazer, assim, ficou maravilhoso. E eu fiz uma campanha de beta 7 que a Lana vai rodar amanhã para vocês, que é surreal. Surreal. Quinta-feira, mesma coisa, ação de vendas com contatos de grupos, tá? Você vai, aquela técnica que eu ensinei para vocês lá no primeiro e no segundo treinamento, de tirar os contatos dos grupos. Aí você vai usar esse dia para falar com as pessoas dos grupos, tá? Publicar no status do WhatsApp, do Insta e do Face. Abre a sua loja, tá? Entendam que quando você faz essa publicação do status do WhatsApp, do Insta e no Facebook, o Insta e o Facebook ainda eles são sincronizados. Você faz num lugar, ele faz nos dois. Quando você faz isso, é como se você estivesse abrindo a sua loja física, gente. É como se você tivesse um escritório e você chegasse às 8 horas da manhã para abrir a porta e dizer, estou atendendo. Entendeu? Aí você bota lá toda a publicação cedinho já. Aí ao longo daquele dia, conforme você vai tendo tempo, você vai falando com os contatos, com a ação que você já deixou pré-preparada, com o criativinho, com o textinho, tá? Na sexta-feira, você vai fazer follow-up com essa galera toda que você falou, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Pronto, encerrou a semana. E é sobre isso. E vamos fazer a próxima semana. E vamos lá de novo. E vamos lá outra vez. E vamos de novo. Tá? É sobre isso. Prioridades. Eleja as 5 prioridades suas na semana e anota aqui no teu planner. Como assim, Carol? As 5 prioridades que eu preciso muito. Coisas que eu preciso muito restabelecer na minha vida, disciplina, se é falta, se é constância, se é habilidade, alguma habilidade, uma prioridade sobre aquela habilidade, entendeu? Eleja, se não tem 5, se só tem uma, coloca uma. Para quê? Para que ao longo dessa semana você vença essa prioridade. Para a semana que vem você estabelecer outra. E daí você vence, daí você estabelece outra. Mas deixe escrito no seu planner semanal. Tá bom, gente? Desculpa por elevar nossa hora aí, mas eu prefiro fazer um treinamento bem feito para pessoas que queiram. Eu não me incomodo com o número de pessoas. O que me causa grande incômodo é falar com muitas pessoas e ninguém ouvir nada, ninguém entender nada. Então, eu prefiro ser mais devagar, explicar, falar, tá? Mas era sobre isso. Hoje era o que eu precisava apresentar para vocês. Gratidão por essa oportunidade que vocês me dão de falar um pouco para vocês de algumas coisas que efetivamente eu coloquei em prática na minha vida e foram, em algum momento da minha vida, uma dificuldade que eu tive. Eu já vivi isso aqui que eu estou ensinando vocês. Isso aqui não é uma coisa que eu estudei sobre isso também, mas são coisas que eu coloquei em prática, são dores que eu já tive. Por isso que eu estou aqui trazendo para vocês e vou trazer todos os domingos enquanto eu estiver viva. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa,
Pode abrir levanta a mão aí, que se não conseguir abrir o microfone, eu abro. Estou aqui para ajudar vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Michele, fale, minha querida. Abrindo aqui o microfone. Dá para ouvir bem, Carol? Ah, tô te ouvindo. Pode Tá? perguntar, minha querida. Que bom. Na verdade, né, essa reunião, esse treinamento, eu achei incrível, assim, sabe? Então, gostaria de parabenizar por esse treinamento, né? Como eu falei, não é só sobre vendas, né? Mas também aí fala-se muito sobre Desenvolver autoconhecimento, né? E isso, eu gostaria de deixar assim algo que eu considero muito importante, né? Porque eu fui para Blumenau na palestra que ocorreu com vários palestrantes, eu acho que faz uns 2 ou 3 meses, né? Onde eu sim, conheci a maravilhosa Simona, a Rosângela. Eu fui com a Miquelina, né? Que é minha direta. E uma frase me chamou muito a atenção, não lembro qual deles falou essa frase. Pode ser até que seja o presidente falou, ou outros também, né? Mas essa frase me chamou muito a atenção, é corpo que não se movimenta, é um esqueleto que se arrasta. basta, isso Essa aí. frase, assim, eu me arrepiei porque eu falei, gente, tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? E tem tudo a ver, não só A relacionado à maioria das venda, mas pessoas com... vive se arrastando, né? Exatamente, tem a ver com ação, com movimento, com atitude, sabe? Então, assim, essa frase, assim, eu guardei muito para mim e, e eu gostaria de levar essa frase adiante, sabe? Dentro desse projeto da Lucy Lucy, né? Que eu estou entrando há pouco tempo, Vamos lá, tá? vamos vibrar e entrar em ação, Exatamente. Então para era essa nunca se ressalva. Eu gostei muito, tá? Dessa frase. Corpo que não se movimenta é um esqueleto que se arrasta. Tem muito a ver com muita coisa. Era isso. Obrigada, tá? nada, amor. Mais alguém que quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda com uma direção, está se sentindo perdida, precisa de algo, está com algum medo, tem alguma coisa que está se paralisando, ou não consegue nem encontrar o que está se sabotando, mais alguém que quer falar alguma coisa, perguntar, dizer. Tudo certo, gente? Encerrado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp, tá? A partir das 13 horas, todos os dias eu respondo todo mundo, tá? Antes eu não consigo. Estou à disposição de vocês, vou já disponibilizar o PDF para vocês e amanhã a Lana já começa a distribuir lá no Vitrine o manual para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, pelo comprometimento de vocês. Contem comigo para se desenvolverem, para a gente rir muito juntos, mas para também a gente chorar quando preciso chorar for, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite, um bom descanso para todos vocês. Beijo no coração de cada uma e uma semana abençoada, maravilhosa, cheia de disposição, cheia de atitude, de ação, de alegria. Em nome de Jesus. Beijo.